Se eu fosse me nomear hoje, não vou nem dizer se eu fosse me nomear, mas se alguém que me conhece fosse talvez dizer o meu status hoje, talvez eles diriam que eu sou um desviado. No crentez, né, que é o dicionário dos crentes, desviado é aquele cara que deixou de ir para a igreja. Tá afastado. Isso. Se eu fosse me nomear, aí agora eu não utilizaria esse termo. Até porque existem situações que a gente precisa entender o contexto para que o texto fique claro, né? Eu comecei para a igreja, eu tinha 18 anos de idade. Então, assim, dos 18 anos de idade até meus 35 anos, são 17 anos aí, frequentando. Quem me conhece aí sabe. Meu irmão, uma rotina ali de igreja muito maior do que a minha rotina de casa, basicamente. Eu sei. Então, assim, eu sempre tive envolvido com ministério, liderança, participava de direção de culto, de pregação, de todas e tantas coisas, durante esses 17 anos, né? Então, assim, nesses 17 anos eu fiz parte de 3 igrejas. 3? 3 igrejas. Eu me converti na Igreja Batista Central de Afogados, que ela era antigamente aqui na Sexta. Sim. Aí se mudou lá para a Avenida. Aí eu me converti aqui, passei acho que 1 ano, fui para a Igreja da Fé. Sim. Passei 4 anos na Igreja da Fé. Depois dos 4 anos, eu voltei para a Igreja Batista Central de Afogados, já estava lá na Avenida. E passei 9 anos lá. 9, 4, 5, 14, isso. E depois da Batista, né, passei 9 anos na Batista, saí, fui fazer parte da Casa Viva, passei 3 anos lá. Bateu certinho agora. Fora outros lugares que você conviveu também. Assim, há pouco tempo, mas... Porque eu sempre tive muita amizade com o pessoal, então eu ia muito na Renascer. Eu sempre fui muito para a Igreja Batista, Presbiteriana, visitando o pessoal lá, participando de eventos, né, com pregação ou com o pessoal do louvor, porque nesse período todo, eu acho que eu fiz parte da maioria dos cargos que existem na igreja. Sim, sim. Eu já participei de coral, já dirigi culto, já preguei, já toquei na equipe de louvor, já cantei. Tu era de coral, velho? Já participei. Já imagino tu num coral, velho. Mas assim, eu vou te contar depois. Eu era o contralto. Aí preguei, já dei aula de escola dominical. Isso eu me lembro. Aí já trabalhei na portaria, no estacionamento. Irmão, já fiz... Já andou, né? Em vários setores. Dentro da igreja eu participei de tudo. Já sentei no banco, já bati palma. Já fiz tudo, desses 17 anos. Então, assim, dentro de cada coisa dessa que se encaixa, eu participei de vários eventos fora, né? Marcha para Jesus e no culto não sei onde, ia lá para pregar, ia lá para cantar, ia lá para qualquer louvor. Na maioria das vezes eu fazia parte da liderança. Então, nesse período fazia parte da equipe do louvor e era líder do louvor, né? Era líder de jovem, já fui aí escola dominical, pai e etc. Dentro desses 17 anos também se inclui também as várias capacitações que eu fiz dentro do ministério, né? Eu fui para o seminário, aí fiz o curso médio, depois eu migrei fui para o bacharelado. Então assim, eu fui caminhando, criando trajetórias de cada coisa no seu momento, fazendo as coisas num momento que eu achava que era propício para ser feito. Mas também nesses 17 anos, além de tudo isso, eu também talvez eu tenha feito muita coisa errada, no sentido de priorizar muitas coisas que não deveriam ter a minha prioridade. Sim, sim. E é perigoso falar isso, porque para quem está assistindo, uma coisa eu estou falando, outra coisa é quem está assistindo entender o que eu estou falando. Sim, sim.
E quando eu falo de priorizar, não é que eu não tô falando para priorizar Deus ou priorizar... Eu tô falando que muitas vezes a gente tá tão envolvido na rotina da igreja que a gente, por exemplo, muitas vezes eu folgava, deixava de estar em casa com a minha esposa porque tinha compromisso com a igreja, tem que dar aula, tem que fazer isso, tem que tocar, tem que fazer aquilo, blá blá blá. Então nesses 17 anos, desde 17 anos, eu tô casado há 9. Você casou dentro da igreja, né? Isso. O mínimo do tempo ali, eu era solteiro, assim, de solteiro para namorado e noivo. Eu sei. Que é diferente ali, quando a gente para pra... Namorado e noivo, assim, ela tá na casa dela, eu tô na minha, tal. Meu tempo é diferente do... Quando eu caso, a coisa muda. De patamar. É o tempo dos dois. É um tempo em comum, né? E eu percebi que nessa transição de uma coisa para outra, eu deixei de priorizar muita coisa que era para ter priorizado. Sim. Abri mão de muitos momentos que eu deveria ter participado, a verdade é essa. Sim. E quando eu digo momentos, momentos de família, aniversários, de tantas e tantas coisas que eu deveria ter participado, priorizado, e por estar envolvido. Eu não boto isso a culpa na igreja não, tá? Deixa eu só tomar um café. Mas só uma pergunta, só para não quebrar teu raciocínio, mas também a gente debater isso aí. Tu se arrepende disso aí? É aí que eu quero entrar. Eu não tô botando a culpa na igreja. É por isso que eu tô dizendo o tempo todo aqui, ó, que eu deixei de priorizar. Eu sei. Quando a gente se converte, o que acontece? Quando a gente se converte, na minha época, 17 anos atrás, já era totalmente diferente. Então a cultura era diferente. Eu sei. Hoje, muitas coisas do que se diziam pecado há 17 anos atrás, hoje a turma faz aí, não é pecado. E nem aí, né? Ninguém nem fala. Mas na minha época era muita coisa. Era uma coisa bem mais rígida, né? Então, um exemplo, a gente se convertia e tipo, a gente tinha que muitas vezes se afastar de situações, de lugares, de pessoas. Porque a gente tinha aquela coisa de, pô, velho, se eu ficar junto dessa pessoa ou se eu estiver nesse lugar aqui, eu vou acabar caindo e não vai ter jeito. E as pessoas, e aí a igreja batia muito forte nisso. Meu irmão, você tem que santificar, você tem que estar em lugares que, se tem um lugar que não te convém, eu concordo com isso, sabe? Mas quando eu digo um exemplo, é a questão da orientação. Muita coisa que era e que hoje não é mais, inclui isso também. Um exemplo, quando a gente fala de evangelismo, antigamente o evangelismo era você sair na rua entregando panfleto e falando Jesus te ama. Hoje em dia, a concepção de evangelismo, que particularmente eu concordo, é relacional. Eu me relaciono com o George, num sentido de... Eu tenho uma amizade com o George. Deixa eu ver se tá. Eu tenho uma amizade com o George, e George ele vai observar em mim a minha postura, a forma como eu vivo, e ele vai ter que dizer assim, pô, velho, que massa. Esse cara, pô, tem uma vida, caramba, ele faz as coisas, eu vejo ele fazendo isso, fazendo aquilo, pô, massa demais isso aí. É o tipo de evangelismo que eu concordo, relacional. Porque, meu irmão, entregar um panfleto e dizer Jesus te ama é muito fácil. Entendeu? Assim, não tô dizendo que é, pelo amor de Deus, não me entenda não, mas vamos dizer assim, em comparação... Isso. Meu irmão, aí eu faço isso, beleza. Eu não tô dizendo que aquilo ali não pode gerar um fruto. Não pode surtir, né? Pode surtir. Mas, meu irmão, eu tenho uma pessoa do meu lado, colada em mim, disciplinando essa pessoa, isso aí gera um impacto muito maior. É aquela coisa o que a gente fala muito mais do que só falar. A ação. Exato. Então, nesses 17 anos, eu priorizei muita coisa. Então, assim, tu perguntou aí sobre a questão de arrependimento. Eu me arrependo de ter priorizado muitas outras coisas no lugar de coisas que era para eu ter priorizado e não priorizei. Mas, assim, tu não acha que talvez aí essa questão não foi uma questão de falta de administração de tempo? Também, mas culturalmente, é isso que eu estou falando. Culturalmente, lá atrás, existia uma instrução. No sentido de, pô, aquele cara ali não é bom você estar perto dele não, velho. Porque ele bebe, ele fuma, ele se droga e tal, e você... Mas o cara é meu amigo. Mas tipo, se você ficar junto dele, você vai cair.
Então, culturalmente... Aí é que tá o erro. Culturalmente... Né? Se você observar aí, a coisa justamente deveria ser o contrário. Isso. Eu tenho que influenciar ele não me influenciar. Mas culturalmente, é porque é mais fácil dizer assim, se afaste. Uhum. Porque, e de fato, eu vou assumir uma coisa, porque as pessoas que estão... Pronto, imagina um amigo meu brother, de repente eu me afasto do cara, simplesmente porque eu comecei a ir pra igreja, para o cara, como é que ele vai entender isso? Justamente. Ele vai dizer logo que, sei lá, em qualquer coisa, vai dizer qual é a visão coisa dele de Jesus? Pô, esse Jesus é esse que afasta as pessoas. As pessoas, Entendeu? Justamente. Então, mas isso é uma visão que eu tenho hoje. Naquele momento, a melhor opção para mim era me separar. Eu sei. Era sair de perto dessas pessoas, sair de perto de lugares. Era a melhor opção para mim. Eu sei. Porque, meu irmão, primeiro, eu me conheço. Eu sabia que se eu estivesse lá no início da minha caminhada, eu não ia conseguir influenciar ninguém, pelo contrário. Eu sei. Entendeu? Justamente, tu estava ainda se conhecendo também dentro da igreja, né? Então eu saí priorizando. Só que eu entendo que, um exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, beleza. Esse é um período de maturação que eu estou ali absorvendo informações e transformando meu caráter. Sim, sim. Que essa é a verdade. Transformando meu caráter. Só que depois disso, eu acho que é esse time aí que você falou que faltou pra mim. Administrar o tempo. Agora eu sei quem eu sou e agora eu posso fazer algo diferente. Sim. Só que, meu irmão, existe uma coisa chamada zona de conforto. Depois de 3 anos, meu amigo, naquela rotina, você entra na zona de conforto para você simplesmente sair e dizer assim, não, agora eu vou me relacionar com as pessoas que eu quero, difícil, voltar a conviver com tal. Meu irmão, primeiro que o cara já está invocado comigo. Porque eu me afastei dele. Porque aí você vai tentar resgatar, né? Algumas coisas que ficaram lá atrás, por opção sua. Exato. Como você acabou de falar. É mais fácil eu me afastar do que tentar. Exato. Né? Tentar abraçar isso aí. Não, vamos, vem comigo. Exato. Né? Mas enfim, tudo é aprendizado. Exato. Tudo passa por um processo de transformação de intelecto, da pessoa assim, da própria pessoa dentro da igreja, o crescimento espiritual da pessoa. Assim, na minha ótica, tá? É a minha ótica. Eu creio que, beleza, poxa, eu me arrependo, como você falou, né? De algumas situações que eu priorizei que não precisavam de tanta prioridade, né? Minha. Mas, sei lá, isso fez parte, pô, de você. Sim. Dentro da igreja. Certo ou não, mas fez parte. Isso foi construído pela sua caminhada dentro da igreja. Então, assim, não sei se a palavra é arrependimento. Acho que foi uma construção mesmo do intelecto do cristão. Eu precisei passar por isso. Perdi muito tempo, em algumas situações mas eu precisava, para eu chegar onde eu estou hoje, eu precisava passar por isso aqui, por essa estrada aqui. Eu acho que a visão a gente tem, claro, depende muito de cada um. A gente não pode ver o copo do lado vazio do copo, a gente tem que sempre ver também o lado cheio do copo, né? Então, assim, foi a tua estrada, pô, dentro da igreja. Vai, retoma aí. Esses 17 anos, velho, então eu fui aprendendo. Só que, meu irmão, o que acontece? Dentro desses 17 anos, também aconteceram muitas coisas, né? Que, meu irmão, que às vezes eu paro assim e digo, caramba, eu me submeti a muita coisa. Eu entendo. Que eu não precisava me submeter. Algumas coisas até que talvez tu não gostasse. Não gostaria de fazer. Velho, assim, a gente às vezes... tem um amigo meu que ele fala assim, na igreja evangélica tem mentiroso, é o que mais tem, mentiroso, ladrão, pessoas que fingem que se importam com você, pessoas que fingem que você é importante de alguma forma, mas na verdade você é importante, você vale o quanto você faz. E não de fato o valor que você tem. O valor do ser humano, né? Exato. Sim. Aí, quando eu paro para pensar,
existe uma certa razão nisso que ele fala. Uhum. Porque muitas vezes a impressão que a gente dá, quando a gente está do lado de fora, pensando, é que a gente muitas vezes é usado. Entendi. Usado em vários aspectos assim, e no lugar de valorizado. Sim. Né? É por isso que ele fala assim, as pessoas fingem que se importam, fingem que você é importante. Entendi. Porque a partir do momento que você deixa de fazer algo, você deixa de ser importante. Você não presta. Exato. Então assim, acontece muito isso. Uhum. Acontece muito isso. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, que é interessante, é que quando você que convive numa determinada denominação e você sai dessa denominação, a maioria das pessoas que encontram você finge que não conhecem você. Porque elas só conhecem você enquanto vocês estão lá. É interessante isso, realmente. E agora você falou. Enquanto vocês estão lá. E o engraçado é que uma vez um cara, quando eu fazia parte de uma dessas igrejas, o cara fazia parte de lá e passou um tempo e saiu. Uhum. E toda vez que eu encontrava com ele na rua, falava com ele, falava tudo e tal. Aí eu lembro que uma vez ele pegou, tava ele umas pessoas assim, eu tava voltando daí do culto, passei por ele, aí eu fui lá, falei com ele, e aí, cara, como é que tu tá? Tal, não sei o que. Ele olhou pra mim e fez, cara, eu gosto muito quando tu passa aqui, velho. Por quê? Porque tu é a única pessoa que passa e fala comigo, velho. As pessoas... Isso é tão, assim... a gente até já falou sobre isso, velho. As pessoas são tão cruéis, velho. Isso. O ser humano é tão cruel com ele mesmo, velho. Não é, velho? Porque, pô, beleza, você tá ali na igreja, você deu o exemplo agora, tal. Eu saí. Algum motivo específico. Não tive, não sei, é um motivo particular. Aí só porque você eu não tô indo mais pra igreja, você vai deixar de falar comigo. Que coisa é essa, velho? Que egoísmo é esse? Exato. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aconteceu alguma coisa pra você sair, velho. Respeito, mas aí você passar a não existir mais aquela pessoa na tua frente. Cara, pra mim isso é egoísmo demais. E, cara, é egoísmo demais. E de fato acontece muito. E eu percebi isso, sabe? Não foi saindo da igreja. Eu percebi isso mudando de igreja. Porque acontece. Aí quando começou, eu percebi isso, que começou, eu mudei e começaram as pessoas assim, a virar, assim, olhar de atravessado, né? Aí eu fiquei pensando assim, caramba, agora eu tô sentindo o que fulano sentia, velho. E olha que eu não saí da igreja, eu mudei de igreja. Eu tô sentindo que o cara que saiu, que é declaradamente desviado, fala que sente isso das pessoas. Aí eu disse, cara... um bom exemplo, só te interrompendo um pouquinho. Eu me lembrei agora de um vídeo que eu vi no Instagram. Que o cara tá dentro da igreja com um litro de uísque e um copo. Aí filho, vocês deixaram de falar comigo só porque eu tô aqui com minha bebida e tal. Cara, pronto, eu vi agora esse vídeo. Você falando isso aí. Que o cara tá dentro da igreja, dando lá o testemunho, né? Com a garrafa de bebida na mão, o copo, só porque eu tô com a bebida aqui na mão, tô com um copo de vocês nem falam comigo, nem olham pra minha cara direito. Isso. Pô, eu vi agora esse vídeo aí. É porque a impressão que dá é que você serve enquanto serve. E o pior de tudo é que não existe uma preocupação em mudar essa visão. Infelizmente, né? Meu irmão, eu digo a você, velho, passa dia, pode dia, tal, aquela coisa toda. Aí nesses 17 anos, saí. Eu passei 9 anos numa igreja e quando eu decidi sair, e não foi porque aconteceu nenhuma situação extrema, mas foi porque eu precisava realmente mudar de áreas. Entendo. Eu precisava. Sair da zona de conforto. Eu, Gustavo, precisava sair justamente. Para mim era muito confortável estar lá. Conhecia todo mundo, me dava bem com todo mundo, nunca tive problema com ninguém. Então era muito fácil para mim continuar lá. Mas eu precisava sair, viver novas experiências, ir para outra igreja, conhecer outras pessoas, outra linha de pensamento, outra visão, para poder compreender algumas coisas, sabe, que precisava ser importante para mim. Eu sei. E também entender, velho, assim, conhecer outras pessoas que
também já foram tão machucadas quanto eu. Que é engraçado, eu ficava brincando assim com essa igreja que eu fazia parte, essa mais recente, que muita gente que estava lá eram pessoas que tinham passado por várias situações assim na igreja. Eu ficava brincando assim, meu irmão, aqui é só os machucados, velho. É só os caras que... É o hospital. Tá, só tem gente ferida, né? Eu onda, poxa, ficar só os machucados aqui, onda do caramba. Aí eu ouvi uma história ali, ouvi uma história aqui, e aquilo ali servia, era bacana pra mim, porque eu parava e dizia assim, caramba, velho, tem gente que passou por coisas piores do que eu, sabe? Piores do que eu. Não são melhores nem piores do que eu, mas tipo... Eu tô nesse meio. Eu tô aqui, velho, vivi experiências assim como essas pessoas. Tô aqui pra um recomeço, talvez, né? E tava lá. Mas é interessante a visão das pessoas, porque assim, eu lembro que quando eu saí dessa igreja, que eu vim morar aqui de novo, algumas pessoas me procuraram e fizeram assim, e aí, cara, tu vai pra onde? Tá pensando em ir pra onde, tal, vai congregar onde, tal, não sei o que. E eu parei e fiquei assim, cara, eu não sei. Assim, pra poder... existe o mais lógico. Seria voltar, né? Era o mais lógico. Uhum. E existe... O mais cômodo. Isso. E existe também a outra opção que é o que eu prefiro, é parar e dizer assim, Deus, onde é que o Senhor quer que eu fique? Eu sei. O que o Senhor quer, sabe? Para mim. Uma coisa que tem me ajudado muito, aí eu vou falar de 2020 para cá, durante a pandemia as igrejas se fecharam, começaram cultos online e aquela coisa toda. Eu tive a oportunidade, nessa coisa toda, de conhecer muita gente. Sim, sim. Eu sempre tive muita amizade com os pastores, porque eu fiz seminário, no seminário só eu que não era pastor, todo mundo era pastor. Então eu sempre conheci, convivo, falo até hoje com muitos deles, né? Tenho uma amizade muito boa com eles. A gente tem um grupo que a gente se comunica, né? A gente tá lá, fica brincando e tal, aquela coisa toda. E, assim, eu tô ali, e é bacana porque você tá ali para aprender. A galera é tudo mais velha, né? E você tá ali aprendendo. Você tá compartilhando aprendizado. Exato, velho. Eu tenho um amigo que é de Belo Horizonte, que é pastor lá, velho, que é o cara que eu mais, assim, hoje, que é um cara que eu mais olho, assim, a coisa. E que tem uma cabeça, assim, muito bacana, assim, de uma visão, é aquela coisa, visão de fora. É a visão que você se identifica. Apesar dele ser pastor na igreja local e tal, mas ele tem uma visão de fora, assim, da coisa, que é muito bacana. E eu gosto demais de ouvir esse cara. E essa coisa de 2020 pra cá trouxe essa não vou dizer solução, talvez a palavra seja solução, que é trazer para perto pessoas que você não tem como acessar. Eu sei. E eu tive essa felicidade de poder conhecer mais pessoas e me aproximar de pessoas que eu conhecia e que poderiam contribuir para mim. Então hoje eu fico pensando assim, eu tenho um online aí hoje que ainda funciona muito bem. Hoje a minha situação eu estou assistindo muita coisa. Hoje o Guga é o cara que ele não faz parte de nenhuma igreja. Assim, falando agora abertamente agora, que eu acho que era a curiosidade de muita gente, de querer saber como é que tá a situação de Guga. Guga hoje não faz parte de nenhuma igreja, não é membro oficial de nenhuma igreja. Hoje não significa que não vá ser, que eu ainda acho que é o melhor modelo de negócio, porque eu não acho que o online ele vai suprir para sempre a minha necessidade. A não ser que a pessoa não tenha condição. Exato. De estar, né, presente. Hoje, na minha situação do cara que está pedindo orientação a Deus, o que eu faço? Eu faço o lógico, eu faço o que eu quero, que é o lógico, ou eu vou para algum outro lugar que o Senhor quer que eu vá, para viver novas experiências que o Senhor quer de mim. Hoje eu estou nessa vibe. Eu sei. Sabe? E em contrapartida, volta e meia eu vou ali numa igreja ali, volta e meia eu vou em outra, visito.
Hoje eu tenho a possibilidade de meus amigos dizerem assim, cara, vamos lá no culto na minha igreja e tal, eu poder ir. Que quando você faz, sem compromisso. Quando você faz parte de uma igreja local, querendo ou não, você tem um compromisso de estar lá. Eu sei. Hoje eu consigo fazer. Também não é o melhor modelo, tá? Não é o melhor modelo. Você tem que ter um lugar para poder conviver, né? Eu acredito nisso. Eu sou a moda antiga. De congregar, confraternizar, você tá ali com os seus, né? Eu sou a moda antiga. Meu modelo é o da moda antiga. Sem esses modismos que tem. Mas hoje eu estou experimentando dessa forma e aqueles que eu não tenho acesso, eu estou bebendo muito do online, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso também online desse meu amigo que mora em Belo Horizonte, que ele fez um curso lá de escatologia e de outros assuntos. Bacana também. Estou finalizando o meu bacharelado. Massa. Porque na época que eu fui para essa outra igreja, eu parei para poder fazer um curso que tinha lá. Aí eu voltei agora bacharelado. Acho que janeiro, fevereiro, tô concluindo tudo. Massa, muito massa. Aí, cara, eu tô nessa vibe. Então, assim, tem muita gente que me encontra na rua, que me vê. E é uma coisa também que é interessante. As pessoas, elas têm um mau costume de preferir julgar a situação do que entender um contexto. É mais fácil criticar do que entender, né? No sentido de, assim... Pô, qual é a situação de Guga hoje, de Gustavo hoje? É melhor eu ir lá saber dele ou eu criar meu próprio... inventar conjecturas, né? Tentar, vamos dizer assim, ver, deve ter sido isso, deve ter... E que é errado, né, velho? E, velho, sendo bem honesto... Que, sinceramente, vamos ser sinceros, isso é fofoca. Pra mim não tem outro nome não, pô. E, cara, velho, a partir do momento que eu chegar pra você assim, meu irmão, o que é que tá acontecendo? E ouvir da sua boca o que é que tá acontecendo, eu tentar, deve ter sido isso, deve ter sido... Pra mim isso é fofoca, velho. Isso. E isso é ridículo, velho, é ridículo. Não, velho, e o pior de tudo é que você tá ali e, um exemplo, uma coisa que é bacana falar. Se você olhar, muitas publicações que eu faço, eu uso muito música secular. E muita gente que está no meu Instagram, que é pessoas que são da igreja, né? E muita gente que vê meus stories são pessoas da igreja. E assim, velho, eu nunca fiz questão de esconder para ninguém em relação a isso. Quem estiver assistindo aí, que me conhece, que convive comigo, sabe disso que eu tô falando. Sabe? Quem me conhece sabe que eu sempre ouvi o Charlie Brown Jr., sempre ouvi pagode. Meu irmão, isso aí não é de agora, não. Eu tô ligado. Sempre aconteceu, sempre fiz. Quem convivia comigo sabe do que eu tô falando. Cara, convenhamos, isso é uma besteira gigante. Não, mas não é porque você vai ouvir agora, por exemplo, vamos lá, um cantor gospel conhecido, Fernandinho. A partir de hoje eu vou escutar Fernandinho. Pronto, acabou-se. Eu agora sou... evangélico. Não é assim, velho. Não é assim a coisa funciona. Você sabe muito melhor que eu. Então, assim, você escuta o Charlie Brown Jr., enfim, o que tiver de ouvir que você se identifica, não quer dizer que você não acredite em Deus, que você não seja cristão. Isso aí, pra mim, isso é uma besteira gigante. Eu tô falando em relação a aqui, porque o pessoal associa o meu estar hoje com isso, como se fosse uma coisa que, agora ele escuta agora isso. Cara, é isso que eu tô dizendo. Quem me conhece há 17 anos atrás, que tá assistindo aí, vai saber o que eu tô falando. Pessoas que convivem comigo, que estão ali, sabem do que eu tô falando. Pessoas que eu sempre ouvi, sempre... Você mesmo. Um exemplo, quem fazia parte da minha célula, eu tive uma célula em casa, sabe do que eu tô falando. Sabe que teve uma vez mesmo que eu peguei e disse, meu irmão, tem muita música secular que tem uma mensagem muito melhor do que... Muito mais forte, né? Ela atinge maior. Inclusive, eu lembro que na célula uma vez eu coloquei uma música dessa. Então, assim, quem me conhece,
quem já andou comigo, quem conviveu comigo, sabe do que eu tô falando. Pois sabe do que eu sou. Pô, quem me apresentou o Charlie Brown Jr. foi você. Eu conheci o Charlie Brown Jr. através de você. Então, assim, velho, acho que isso é muito... E o pessoal, é uma besteira tão grande, porque aí a pessoa fala assim, não, porque o cara tá ouvindo não sei o que e tal. Beleza. Meu irmão, quantas vezes eu fui para uma igreja, preguei, acabou, a turma bateu nas minhas costas, você é uma bênção, não sei o que e tal. Eu deixei de ser uma bênção, a pessoa não me conhece, a pessoa não sabe que eu ouço, não sabe nada, eu deixei de ser bênção porque a turma sabe que eu faço. As pessoas preferem viver uma aparência do que saber a verdade. Porque isso aí não vai mudar nada no que eu sou. Tem uma vez que eu fui para uma igreja, eu fui dar na igreja, acabou um culto, né? Eu tinha pregado. Aí eu lembro que nesse dia que eu fui, eu perguntei para um cara que me convidou, ele fez assim, eu fiz assim, cara, como é lá? Assim, a igreja, o estilo da igreja e tal, não sei o que. Ele disse, meu irmão, a galera lá é mais tradicional e tal. Aí eu disse, então vou o que tu acha? Bota uma camisa assim. Pô, se puder. Aí eu fui. Entendi. Você já foi naquela preocupação de com a camisa, né? Não vamos dizer, ser transgressor, né? Isso. Daquela... Fui com a camisa já cobrindo tatuagem, porque pra galera não. Tá, beleza. Acabou a pregação, tudinho, quando eu desci, aí tinha um senhor, ele chegou a mim assim, fez, poxa, sei o que, muito bom, parabéns, tal, sei o que, porque o jovem de hoje em dia só quer saber de usar tatuagem, só quer saber não sei o que, aí eu olhando pra cara dele assim. Fantástico, velho. Aí eu... Pois é, né? Pô, é um absurdo, né? Isso é um absurdo, rapaz. Aí você não tem tatuagem, né? Aí eu peguei e fui. Aí quando acabou o culto, né? A gente foi comer. Aí eu fui com esse meu amigo, né? Que me convidou e tal. A gente lá resenhando, né? Do culto. Aí eu disse, bicho, olha, tu não sabe o que aconteceu. Tinha tu vê se o cara tava falando comigo ali. Ele disse, pô, você é o seu fulano. Aí falou o nome dele. Mesmo ele tava me falando, rapaz, ainda bem que você é uma benção, não sei o quê. Porque esses meninos só querem saber de tatuagem, sei o quê. Aí ele começou a rir, né? Aí eu dizia assim, meu irmão, sabe o que eu ia fazer? Passou na minha cabeça de fazer. Eu ia dizer, realmente, dobrando aqui. Realmente, o pessoal só quer saber de tatuagem e dobrando a manga da camisa. Só quer saber de tatuagem, é um absurdo, né? Não são usadas, não sei o que e tal. Pra você ver como é a besteira da coisa. Velho. A besteira da coisa. Mas eu sei, velho. Eu já sofri muito preconceito por causa disso. Não só em outras igrejas, na igreja local também. Eu sei. Mas aí também é muito culpa do tradicionalismo. Exato. Da coisa, né? E eu não culpo. Eu sei, com toda a certeza do mundo. E o que eu falo pra você, eu já falei pra muitos jovens na época que eu tava na igreja, que as pessoas ficavam sem entender algumas situações. Eu dizia assim, cara, eu não culpo a liderança, porque a liderança foi ensinada dessa forma. Justamente, ela cresceu nesse meio, essa coisa mais rígida, essa coisa, não digo antiga, porque, como você falou, é fruto do meio, né? É uma cultura, né? Justamente, é cultural, é aquela coisa que passou daquele para aquele, daquele para aquele, foi criando uma tradição. Isso. Não sei se o nome é esse, mas... Mas é basicamente isso. Então, assim, eu não culpo. Tá ligado? Eu não culpo, assim, quando eu encontro pessoas dizendo assim, cara, na minha igreja é assim, cara. Meu irmão, se você gosta de estar lá, então, meu irmão, faça o que os caras estão mandando você fazer, velho. Porque a pior coisa do mundo é você estar num lugar que você quer ser o rebelde, você quer ser o diferentão, sabe? Não, eu faço do meu jeito, faço como eu quero, tá ligado? E você tá ali, tipo, indo totalmente contra a cultura do ambiente, meu irmão. Você tá remando contra a maré, né? Meu irmão, quem tá perdendo o tempo é você. Você tá ali só enchendo salsicha ali da galera e perdendo seu tempo. E não tá absorvendo nada, né? Exato, porque o propósito todo, no fim das contas, é ali você aprender, absorver o que está sendo dito no púlpito, né, para ali você absorver o que? A palavra de Deus, as mensagens que são ditas ali, você tem um crescimento espiritual daquilo ali. Então, você está só perdendo tempo. Está ali sentado, olhando vamos dizer assim, com toda a reverência. Você está perdendo tempo. Você está ocupando um lugar que poderia ser de uma pessoa que realmente precisa estar ali. Exato. Está ali realmente buscando
Realmente, né? É isso, velho. Eu digo, pessoal, velho, às vezes o cara... É melhor não tá. Eu conheço pessoas, aí o cara faz parte de uma denominação X, que eu não vou dizer nome, que é mais rígida. Aí o cara, não, porque não sei o que, não. Mas eu tô lá, mas eu não concordo. Então, meu irmão, você tá no lugar errado. Então sai, velho. Sai e vai para o lugar que tu acha que tu concorda. É. E ponto. Sabe? Então, cara, é isso, velho. Assim, são 17 anos. Hoje, existe um movimento no Brasil chamado desigrejados. Que é um termo... Essa eu nunca ouvi falar. É um termo para pessoas que não tem igreja. Assim, que Talvez- não estão em igrejas. Isso. Talvez seja onde eu esteja surfando hoje. Mas, cara, não é defendendo a tese de que essa é a melhor opção. Pelo contrário, como eu falei aqui, né? Hoje eu estou nessa onda de eu quero estar no lugar que eu possa contribuir de alguma forma. Eu sei. E quando eu digo contribuir, eu não estou falando de pregar, de dirigir, de ser estar de dentro ministério. de alguma... Mas, meu irmão, de alguma forma de estar lá e se tiver alguém do meu lado que precisar de mim, eu estar pronto para poder ajudar aquela pessoa que está do meu lado. Eu sei. E não estar lá à frente necessariamente. Você não precisaria estar lá no altar. Exato. Quer dizer que você vai ajudar mais de quem está ali, sentado ali, que às vezes a pessoa está ali do teu lado, está precisando ouvir alguma coisa. Meu irmão, Ó, Deus é contigo. É bem mais importante. essa última igreja que eu fiz parte, aí tem algumas pessoas fazendo assim, cara, por que tu não tá ali na frente? Até eu cheguei a dirigir uns cultos, participar de algumas coisas, né, mas pouquíssimo. Eu sei. Aí, quando foi na hora de, tipo, que eu sempre gostei de fazer alguma coisa, né? Aí eu digo, pô, cara, eu quero servir, cara, mas, tipo, tal, aí, geralmente tem aquelas mesmas, né? Ou você toca na banda, ou você canta na banda, ou você dirige, ou você prega. Eu sei. Né? Ou você dá aula, é a mesma coisa. É que nem um organograma, né? Você tem ali a promoção, né? Aí, basicamente, de tudo isso aí eu já tinha feito. Uhum. Aí eu disse, cara, velho, pô, eu quero participar de alguma coisa, mas, tipo... Aí eu lembro que eu tava assim, aí quando veio, aí o pessoal, tinha vaga pra que a gente chamava de segurança. Que era o cara que ficava lá de fora, tomando conta dos carros, né? Na porta. Aí eu olhei e disse, é isso. É massa, velho. É isso que eu quero. É onde eu posso ser útil, sem precisar estar à frente. Eu tô no backstage ali, sendo útil. Eu sei. E sendo tão importante quanto quem tá lá na frente. Sim, justo. E era massa, porque assim, o grupo da gente, nas reuniões que tinha, era o grupo mais elogiado. Elogiado por quê? Porque quando as pessoas chegavam... Era o boas-vindas, né? A gente era o que recepcionava. Justamente. E o pessoal, era o que o pessoal mais falava. Meu irmão, eu gosto aqui, porque quando a gente chega, o pessoal, a gente já chega, pô, recebendo a gente bem, pá, aquela coisa toda. E, do lado de fora, no calor... Eu sei. Sem ar-condicionado... Mas é aquela coisa. Longe do holofote. Mas é aquela coisa. É aquilo que. Eu acho que passou na sua cabeça quando você escolheu também estar nessa parte da igreja. Eu disse, meu irmão, como é que seria eu chegando agora na igreja? Exato. Né? Como é que eu queria ser recebido? Isso. Não seria a abordagem. Então, talvez isso, né? Passou na tua cabeça. E na verdade, foi um dos motivos de eu ter optado por isso. Foi porque aconteceu comigo. Quando eu cheguei, eu fui bem recebido. Então quando eu escolhi, eu disse, pô, velho, eu posso fazer isso por outras pessoas. Claro. E é legal também. Então, pô, eu tô no lugar certo. Então, assim, meu irmão, eu acho que o lugar certo pra você estar é onde você se sente bem e se sente útil. Isso é o mais importante de tudo. E assim, tu falou de célula. Eu me lembro que eu participei de algumas, né, lá. E assim, o que é que tu acha da célula? Assim, no contexto geral, tu acha que ela é benéfica para o modelo da igreja em si, né? Tu acha que ela pode melhorar ou assim, tanto faz? É melhor estar na igreja mesmo e tal? Então, o que é que tu acha? Qual a tua visão disso aí? Existem dois modelos de igreja, né? É uma igreja em células, onde a igreja ela é toda repartida em células, ela é composta por pessoas que fazem parte de uma célula. Certo. Existe a igreja com células,
que a célula é como se fosse mais um ministério da igreja. Tem ministério de dança, ministério de louvor, ministério de não sei o quê. Aí tem uma célula que é o ministério da igreja. Certo. Essa célula como ministério eu não acho legal. Primeiro porque as pessoas não vão desfrutar disso. Sim. Porque assim, a célula para mim é uma coisa legal, feita da forma correta. A igreja em células é uma igreja que está em casa, os irmãos convivendo, aprendendo um com o outro. Então a ideia da célula é compartilhar. Tem um cara que ele é o facilitador, que é o cara que transmite a mensagem. É o que recebe também, né? A pessoa. Isso. Né? Tem uma pessoa que é as pessoas que dão testemunho, né? Na célula serve para isso, para que as pessoas possam se compartilhar. Sim. Coisa que num culto normalmente não consegue, porque tem um pregador, a gente está ali sentado só ouvindo. Sim. Então lá o cara vai dizer assim, pô, estou feliz porque passei na federal, comprei um carro, eu passei de ano, minha mãe foi promovida, meu marido foi promovido, foi chamado para outro emprego. Assim, é um momento das pessoas compartilharem. E você vê lá na igreja primitiva, a reunião da igreja, ela servia para isso. Era um momento de compartilhar. Onde eu chegava lá, as pessoas chegavam lá e diziam assim, pô, cara, hoje eu tô mal, assim, porque aconteceu isso. Aí um cara que tava lá na reunião dizia assim, pô, cara, eu já passei por isso aí, velho. Se você fizer isso, pô, vai dar certo. Então, é um momento de compartilhar e de absorver. Aquela troca de ideia. Isso. Então, quando acontece isso, aí entra na questão da igreja em células, que a igreja é repartida em células, são várias células dentro da igreja, e todo mundo está compartilhando nos grupos, crescendo, aprendendo, convivendo e se aprimorando para que essas pessoas que estão lá possam também ser futuramente um facilitador, ser um líder, ser aprimorado. É aquela coisa do relacional que eu falei para você. Eu evangelizo mais de forma relacional. Eu tô junto da pessoa aqui colado e digo, cara, cola comigo. Já teve casos pra você ter uma ideia, de eu levar a pessoa para meu trabalho, velho. Um cara que andava comigo e tal, foi comigo no meu trabalho, conviveu comigo, viu como era lá, tudinho, assim. Isso é legal, pô. Porque não é aquela imagem de... Porque eu posso vestir uma capa de espiritual, chego e todo mundo vai me respeitar, todo mundo vai gostar de mim. Outra coisa é tu no dia a dia. No dia a dia, enfrentando situações. Eu sei. As pessoas vendo teu dia bom, teu dia ruim, teu dia que tu não tá no humor bom. Que é aquela coisa. Será que o Whindersson Nunes, ele todo dia ele tá rindo? Ele é engraçado? Será que a turma diz que tira o lipo é assim, né? Ele acorda já no automático já, né? Mas nem todo mundo é assim. Eu acho que não existe. Pra mim não existe. Entendeu? Sabe? Então assim, eu tô feliz o tempo todo. Não tem, você tem momentos. O cara que é cliente é a mesma coisa. Vai ter momento que eu vou estar ali de mau humor. Então tá chateado, vai acontecer situações que vão me entristecer. Quando eu tenho um evangelismo relacional, isso acontece na célula, que eu estou ali compartilhando com aquele grupo. As pessoas estão convivendo, torcendo por mim e eu torcendo por elas. A gente consegue crescer junto. Então eu acho um negócio bacana de fazer. Agora, o problema é que muito canto faz da forma errada. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro desse organograma aí, vamos lá, essa divisão, porque são células, há uma possibilidade de criar vamos dizer, uma competição. Mesmo sendo um núcleo, esse núcleo aqui tem as células. Sim. Mas fazem parte desse núcleo. Sim. Mas nesse caso aí, tu não acha que isso aí pode... Justamente, era isso que eu ia te perguntar. Aí que está o problema da célula. Eu falei o lado bom, e agora eu vou falar o lado ruim. O lado ruim é... Eu tenho um cara que ele é muito bom, o cara é um líder, tal, aquela coisa toda. Então eu pego esse cara e boto ele para liderar uma célula. Ele vai liderar a célula, vai ter pessoas ali dele. Alinhadas com ele, né? Ele vai criar uma cultura nas pessoas. E mais na frente esse cara diz assim, cara, eu tô abrindo a igreja, vamos comigo. Eu sei. E arrasta a galera. É justamente isso que eu tô pensando. Já acontece muito isso. Mas eu acho que aí que tá aquela coisa do evangelismo relacional. Como é que eu acredito que é um sistema que funciona? O pastor, ele vai
discipular os líderes e os líderes vão tomar conta das células. Sim. Por que isso? Porque quem está junto de mim, ele vai falar a minha linguagem. Pô. Entendi. Entendeu? Se eu tenho pessoas ali, 5 pessoas comigo, andando comigo, eles vão falar da minha linguagem. Eles não vão falar, um parece que é da Assembleia, o outro parece que é da Batista, outro da Presbiteriana. Não, se ele está junto de mim, eles vão falar a minha linguagem. Eu sou o quê? Aí eu sou tal visão. Então os caras vão conviver comigo e vão falar a minha linguagem. Quando acontece isso, e eu cuido de cada um, muito difícil acontecer. Eu sei. Porque eles vão estar bem supridos. Quando acontece essas coisas essas partições, é quando o cara já está ali desgastado, decepcionado. Acontece essa dissidência, né? Aí ele pega e diz assim, aí quando as pessoas da célula começam a elevar muito o ego dele, cara, tu devia ser pastor, tu devia ser isso, tu devia ser Às aquilo. vezes até a própria pessoa solta para ver qual é vamos dizer assim, o feedback, né? Isso. Aí solta aquele negócio, aí a pessoa, pois é, tu devia estar aí, diz, não, então vale a pena. Então vamos fazer, começa fazendo em casa, daqui a pouco aluga um lugar, daqui a pouco tem outras pessoas debaixo dele. E eu digo isso por experiência própria, velho, porque eu digo a você, um dos motivos que me fizeram sair da zona de conforto era justamente porque eu precisava também tomar conta do meu ego. Então assim, eu digo porque acontecia comigo também. E não era na célula, muitas vezes era na igreja, as pessoas chegavam, não sei o que, eu pregava, pastor, não sei o que. E você começa a achar que, será que eu tô pronto? Será que isso é pra mim? Sabe? Será que vale a pena? Será que eu tenho um chamado? Sabe? E aí você começa a alimentar isso. Só que comigo aconteceu diferente. Comigo aconteceu assim. Quando eu entrei no seminário e eu conheci outros pastores, e convivendo com esses outros pastores, eu entendi que não era para mim. Eu sei. Você teve a visão de fora. É interessante porque, tipo, eu tinha tudo na manga. Eu tô no lugar certo e tenho uma mentoria certa. Tem uns caras aqui que vão me ajudar nesse processo. Justamente. Só que eu parei e disse assim, velho, pra eu fazer, porque eu queria fazer algumas coisas, eu dizia assim, pra eu fazer o que eu quero fazer, eu não preciso ser. Eu preciso simplesmente fazer. Eu não preciso ter um cargo. Eu não preciso me achar. Eu não preciso oficialmente ser algo. Ou dentro do né? Aí foi isso que aconteceu. Então assim, essa zona de conforto foi importante para mim. Eu saí, sabe? Uhum. E eu lembro que quando eu saí, eu deixei bem claro para lá que eu não estava saindo por causa de A, por causa de B, por causa disso, por causa daquilo, mas porque eu precisava realmente respirar e colocar meus pés no chão. Eu sei. E parar e dizer assim, eu preciso recomeçar de alguma forma, sabe? De alguma forma também te deixou mais leve. Me realinhar. Isso te deixou um pouco mais leve também, assim, vamos dizer assim. Com tudo. Te tirou aquele peso. Isso. Né? Com tudo, assim, tanto me deixou mais leve com Deus, porque eu lembro que eu me cobrava muito. Então eu comecei a me relacionar com Deus de uma forma muito mais leve, mais amorosa, porque eu já não tinha aquele peso. Eu sei. Sabe? Então eu comecei Deus, obrigado, sempre com gratidão no meu coração. Sim. De poder recomeçar. Porque o mais importante é isso. É a gente poder recomeçar. É eu poder aprender com um, aprender com o outro, olhar para uma pessoa e dizer assim, cara fulano faz um trabalho bacana, velho. Gosto de fulano porque ele é assim e tal. E aprender com outras pessoas. Então sair da zona de conforto foi importante para mim. Para isso. Aí essa coisa do modelo da célula eu acho bacana pra caramba, feito da forma certa. Né? Quando você quer fazer de toda forma, aí tem 90% de chance de acontecer isso. De um cara vai se destacar, e esse cara que se destacar, ele vai querer ter o espaço dele. Isso. E na maioria das vezes, na igreja que ele tá, não vão dar esse espaço para ele, assim rápido. Aí ele vai querer
se ungir pastor. Eu sei. Que aí começa. Tudo que começa errado, termina errado. Começa assim, ó, se atropelando as coisas. Sabe? Tem que ter um mínimo de bom senso. O cara para ser. Eu entendo assim, o cara que é pastor hoje não é só um cara que ele sabe pregar, não é só um cara que ele sabe que é um estudioso, não é só um cara. Porque isso aí um palestrante faz isso. Tá? O cara pode ser um grande estudioso, ele chega na igreja e dá uma palestra muito bem, ele vai falar muito bem, muito bonito. Certo. Qualquer um pode fazer isso. O cara, para ser um pastor hoje, ele tem que ter um nível de responsabilidade, ele tem que entender quem ele é e quem Deus é. Ele tem que entender até onde ele pode ir e até onde Deus, a partir de onde Deus ele vai tomar conta. Ele vai ter que entender o nível de responsabilidade dele com as pessoas. Até porque a oratória dele ali tem que ser muito bem cuidada, né? Assim, para ele não também tomar aquele ego, né? Isso, e saber falar a linguagem de todo mundo. Justo. Então, e principalmente, né? O cara, para ser pastor, ele tem que saber cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. O sentido do pastor é esse. Uhum. Ele tem que saber que vai ter gente que está passando necessidade na igreja, que ele vai ter que chegar junto. Vai ter pessoas que vão estar passando problemas emocionais, que ele vai ter que chegar junto para poder ajudar. Justo. Ele vai ter que buscar meios. Ele vai ter que... Eu lembrei agora uma situação do pastor da igreja que fazia parte. Uma pessoa que eu tenho um carinho imenso por ele, né? Não sei se eu falo o nome. Pode falar o nome? Vou falar não. Não vou falar nada vou falar coisa boa, né? Aí é você quem sabe. Se é um exemplo bom, velho, por que não compartilhar? Assim, pastor Manuel é um cara que eu sempre aprendi muito, tenho um carinho enorme por ele. E eu lembro que uma situação a gente ficou sabendo, tava eu e o Bel, a gente estava em Afogados, a gente ficou sabendo lá de uma pessoa que fazia parte da igreja também, que tinha uma pessoa que era viciada em drogas, que estava querendo ajuda para poder ir para uma clínica de reabilitação, tudo isso. Aí a gente, aquela coisa, o que a gente faz? Aí essa pessoa chamou o namorado dela, ela estava trabalhando, ela trabalhava Afogado, chamou o cara para poder ajudar também e tal. O cara, o que a gente faz? Resumindo, aí a gente entrou em contato com o pastor Manuel prontamente veio com o carro dele, a gente pegou a menina, botou lá, passou na casa dela, pegou as roupas, não sei o que, organizou tudinho. Foi levar a menina para Caruaru, para um centro de reabilitação, velho. Levou a menina lá, deixou um dinheiro lá para poder ajudar ela lá, tudinho. Eu lembro que quando a gente voltou, a gente parou para comer e a gente tava assim, velho, eufórico. Pela situação, pela coisa assim. De você ter sido prestativo, né? Pra aquela situação ali, né? E falando disso, essa coisa do requisito para ser pastor, você viu? O cara tava lá, num momento de folga dele com a família, ele abriu mão para poder ajudar uma pessoa, pegar a pessoa, levar em Caruaru, tudinho. Eu lembro que nesse dia ia ter culto. Uhum. Ele pegou, ligou para uma pessoa pregar no lugar dele, porque não ia dar tempo dele chegar e ir pro culto. Então assim, o cara exige um nível de responsabilidade. Uhum. E essa responsabilidade é com pessoas. Não é com o muro, não é com a parede, não é com o templo, não é com o microfone, não é com o som, com a banda. Uhum. É com as pessoas. Eu sou responsável pelas pessoas, sabe? Esse é o diferencial. Então, cara, assim, eu entendi que eu posso fazer tudo isso sem precisar ser. Eu sei. Então, cara, isso aí me tirou um peso, porque eu me cobrava muito. Me tirou um peso de dizer assim, cara, eu posso ser o que Deus quer que eu seja sem precisar ser o que eu quero ser. Sabe? Entendi. Então isso me tira aquela obrigação de querer ter um título. Meu irmão, eu quero só ser útil pro reino, ajudar no que eu puder e tchau, sabe? E pronto. Então assim, hoje minha situação é essa. Eu estou aqui na dispensação do Senhor, como dizem. Mas assim, eu sou muito grato por todos os lugares que eu passei, sabe? Porque assim, por onde eu passei, eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. E tanto é que hoje eu posso voltar em qualquer lugar desse aí e ser bem recebido. Então assim,
a melhor sensação que tem é essa. É de você saber que você foi útil, que você ajudou pessoas que estão ali a ter uma visão bacana do negócio, sem precisar manchar nada, sem precisar denegrir nada, sabe? Pisar em ninguém. Porque, meu irmão, eu digo a você, velho, eu lembro que quando eu saí, muita gente falou, por quê? Porque tudo para as pessoas acham que tem que ter um porquê negativo para que você tome algumas atitudes. E, cara, eu dizia assim, não, meu irmão, você não vai entender. Eu sei. Porque você não vai entender. Mas as pessoas ficam, naquela coisa toda, as pessoas que eram mais próximas de mim. E eu, cara, eu preciso disso. Eu preciso realmente. Eu lembro que quando eu saí da Batista, eu chamei algumas pessoas que eram mais próximas de mim. A gente foi pra tomar uma sopa, que era na padaria que tem aqui perto. E eu chamei os caras lá, não sei o que, a gente conversando, não sei o que. Eu disse, meu irmão, pessoal, eu chamei vocês aqui para poder falar algo que eu acho que vocês já desconfiam, mas eu quero que vocês ouçam de mim. Pra até não haver nenhuma fofoca. Isso, nenhum barulho aí. Eu quero que vocês saibam de mim. Tô saindo, tal. Eu preciso disso, tal. Mas eu preciso que vocês fiquem e que vocês... Continuem. Meu irmão, eu acredito muito no legado. Exato. Sabe? Eu acredito muito no legado. Então, assim, onde eu estiver, que eu seja útil. Isso é o que importa. É que nem o Almir, né? Almir Rush falou, né? São os rastros que a gente deixa ao longo do caminho, da nossa caminhada. Isso aqui é o mais importante. É o legado, você falou. Você deixou um legado por onde passou. Tanto é que se não fosse assim, talvez as pessoas, por exemplo, amanhã eu vou para a Igreja Batista. Chegasse lá, as pessoas nem dessem importância. Mas não, pelo contrário, a sua transparência da sua relação com as pessoas que você tinha essa relação dentro da igreja foi tão nítido, aquela coisa foi tão, como eu posso dizer, foi uma coisa direta, direta ao ponto, sem arrudeios. E isso foi a diferença, foi o diferencial, foi a marca que você deixou, né? Então, o importante é isso. Você deixou um legado que tá aí e vai continuar, se Deus permitir. Eu sei que eu tenho muita coisa ainda para aprender, sabe? Eu nunca achei que eu tinha chegado onde deveria chegar. Pelo contrário, nossa vida é um aprendizado contínuo. Mas eu fico feliz de ver as pessoas com quem eu sempre me relacionei assim, bem firmes, sabe? E que, irmão, só alegria assim de ver as coisas acontecerem. E também que as pessoas entendam que tudo a gente tem as fases. Hoje Sim. A minha fase é essa. Não significa que eu tô certo, que eu tô errado, ou que você tem que fazer a mesma coisa. Mas é o seu momento. É o meu momento. Tô nesse tempo sabático aí. Né? Mas em breve eu tô de volta aí para poder tudo no tempo certo, na maneira certa. Exato. É isso. E o importante de tudo, como você falou, a gente tem que ser grato, no bom e no ruim. A gente tem que ser grato nos bons momentos, nos maus momentos, em tudo que a gente pode contribuir, de receber de aprendizado. A gente tem que aprender a ser grato com as coisas. Exato. Não só na parte religiosa, mas na vida profissional, na vida pessoal. A gente tem que aprender a isso, né? A gente ter essa gratidão no coração. Até porque ninguém faz nada sozinho. Exato. Né? A sua caminhada foi composta por N pessoas. Isso. Na sua caminhada. Eu conquistei isso, pô, massa. Você conquistou, mas tem a mão de alguém ali no meio ali. Isso. Que deu aquele empurrãozinho, deu aquela força para você alcançar as coisas. Então a gente tem que aprender, o ser humano ele tem que aprender a ser grato. Véio. E isso falta muito nos tempos atuais. A gente ter essa gratidão no coração. Até para fazer você uma pessoa melhor e ajudar outras pessoas. Isso.
né? Então é muito importante isso. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Base Podcast e valeu pela presença de vocês. Valeu, galera. Paz, acima de tudo. Fala, pessoal. Que bom que você chegou até aqui. A presença de vocês é muito importante pra gente. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Segue a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com as pessoas que ainda não seguem a gente e, acima de tudo, deixa teu comentário que a gente tá afim mesmo de trocar essa ideia com vocês. Beleza? É isso aí. Valeu. Obrigado. Valeu.